Quero falar com vocês sobre uma cidade que existiu muito tempo antes de Cristo. Essa cidade, ela era marcada e conhecida pela sua cultura, pelas suas belezas naturais, por sua arquitetura. Era uma cidade que há milênios atrás era uma cidade respeitada, desejada. As pessoas queriam ir nessa cidade, conhecer essa cidade, viver nessa cidade, morar nessa cidade. Mas essa cidade, ela era uma cidade extremamente politeísta. Uma cidade com muitos e múltiplos deuses. Deuses que vinham inspirados tanto da natureza quanto dos animais. Então era uma cidade que ela tinha deuses para todo tipo de demanda e necessidade, você procura um tipo de Deus. Na porta principal, no portão principal dessa cidade, tinha na madeira desse portão, um grande portal, tinha entalhado ali um mosaico com a imagem de Ishtar. Quem era Ishtar? Era a deusa da cidade. Ishtar, no panteão de deuses dessa cidade, ela era a filha de Shamash, se eu não me engano, o deus Sol naquela cidade. Ela era amante de Tamuz, o deus da agricultura. Ishtar, ela era conhecida naquela época, milênios antes de Cristo, como a deusa do amor. E ela era conhecida como a deusa do amor porque ela era adorada por ser uma deusa com poderes para o amor sexual e para a atração do amor sexual entre as pessoas. Ela era considerada ali na cidade padroeira das prostitutas e das mulheres independentes. Ishtar. Ela também era conhecida como deusa da guerra, extremamente vingativa. No século XVIII, com as descobertas arqueológicas na antiga Mesopotâmia, região da Babilônia, Ishtar, junto com as escavações, imagens, informações, relíquias a respeito dela, são descobertas. E aí Ishtar volta e começa a fazer parte do ocultismo contemporâneo. Ela era deusa em Babilônia. Em Babilônia, os cativos judeus, ela era uma rival e uma afronta à hegemonia de Yahvé, do culto a Yahvé. O nome que ela recebe, o título que ela recebe de deusa do amor, muitos estudiosos entendem que João, quando escreve, ele está fazendo um confronto com ela. Porque enquanto ela era chamada de deusa do amor por causa de toda a sua promiscuidade, João, ele vai, através do Espírito Santo, declarar que Deus é amor. Então, quando João declara nas suas cartas, Deus é amor, ele está confrontando aquela cultura com uma deusa falsa, com uma deusa pagã, que recebia o nome de uma divindade do amor. Tudo isso que eu estou falando para você vai se arrastando, e esse ambiente de ocultismo chega até nós. Eu estou falando de uma divindade falsa, de uma divindade que não é viva, mas que existe numa pequena cidade antes de Cristo e vem atravessando, atravessando, atravessando e chega até nós. O autor de todas essas informações que eu trago para vocês e as informações que ele dá na pesquisa dele, no texto dele, daria para a gente ficar falando sobre esta deusa o dia inteiro aqui. Eu resumi. Esse autor, ele termina o texto dele dizendo, sabe o quê? Ele fala assim, Ishtar é a deusa que mais inspira e me alimenta nos meus momentos
devocionais. Ou seja, ele é um adorador de Ishtar hoje, no nosso tempo. A ideia do culto dela e por que ela era uma oposição aos judeus em Babilônia, é porque o culto de Ishtar, ele era extremamente nojento, repugnante e imoral. Ofendia toda a santidade de Deus. E esse espírito de sensualidade, no ocultismo que se pratica hoje, no paganismo, no mundo inteiro, inclusive no nosso Brasil, ele campeia por aí. Você sabe, se nunca ouviu falar, mas certamente já ouviu falar, que nas religiões de ocultismo existe uma entidade muito popular que recebe o nome de Pomba Gira, que é uma deusa da sensualidade. Vocês sabem disso, sim ou não? Então, é incrível quando você percebe que uma mentira vem atravessando e vem desgraçando nações no mundo inteiro. A pergunta é, uma cidade como essa que eu narrei para você e as realidades que a gente enfrenta hoje, será que dá para confiar? Será que dá para confiar na nossa nação, nos poderes da nossa nação? Vira, mexe, sai alguma bomba de tempos em tempos, a cada década, de políticos, de celebridades que fazem pactos, que fazem sacrifícios, que fazem mandingas nas suas mansões, nos seus palácios. Você já acompanhou notícias como essa, sim ou não? Eu não estou falando aqui nada estranho. Então, como é que a gente vai confiar? E o nosso tema é: confia, povo meu. Quando a gente vive e convive com nações contaminadas por pecados extremamente destruidores. Bom, Deus, graças a Ele nos dá a solução e Ele nos dá a resposta. Deus, quando Ele olha para essa sociedade, para esse mundo caído, para esse mundo depois da queda, Deus, Ele percebe, Ele procura e Ele não acha uma nação que estivesse em condições de ser a nação representante dele aqui na terra. O que Ele faz? Ele vai na cidade que eu narrei para vocês, porque a cidade que eu narrei para vocês, com um portão, com um mosaico, em adoração a Ishtar e centenas de outros deuses, é a cidade onde morava esse homem. Esse homem que eu vou ler para você agora. Deus vai em Ur dos Caldeus e pega um homem. E quando Ele pega um homem, Ele fala: eu vou formar uma nação. Porque na terra eu não encontrei nenhuma nação que pudesse ser a minha representante. Então eu vou formar uma nação a partir de um homem. Deus, Ele procura nas cidades, nas nações, em Ur dos Caldeus, Ele acha um cara que, apesar de vir de uma família pagã, uma família que adora falsos deuses, uma família que estava ali perdida naquele contexto e cultura, Deus acha um homem que tem um coração de adorador, um homem que quer fazer o que é certo. E é sobre esse homem e sobre essa formação de uma nação que a gente vai falar hoje, nessa manhã. Peço que você fique em pé. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu vou ler em nome de Jesus, Gênesis 12, de 1 a 3. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, o Senhor havia dito a Abrão: sai-te do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei, e farei teu nome grande, e tu serás uma bênção. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti
todas as famílias da terra serão abençoadas. Amém? Feche seus olhos. Pai, glória, honra e louvor pertencem somente a Ti. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela paz. Obrigado por esse momento. Deus, a gente acabou de ler um texto que ele é decisivo para a história cristã. Em nome de Jesus, que a gente possa extrair desse texto lições preciosas para a nossa caminhada, para que seja alimento da nossa fé e da nossa esperança. Sê com teu povo, abençoe nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Todos podem se assentar. A primeira coisa que a gente encontra nesse texto, nesses passos para a formação de uma nação, é o que eu chamo de desconforto. A gente tem aqui o desconforto. E é essa primeira parte. Sai-te do teu país, da tua parentela e da casa de teu pai. Por que eu chamo de desconforto? Porque aqui Abraão está sendo desafiado a sair da sua zona de conforto. Abraão está sendo desafiado a deixar as suas certezas. Quando nós saímos, se você tem dúvida, o que é zona de conforto? Como é que eu sei que eu estou saindo da minha zona de conforto? É quando todas as suas certezas estão ruindo. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Um exemplo prático que a IAP do Parque vai entender. Diácono Fábio, há alguns meses atrás, ele foi retirado da sua zona de conforto. Ele foi mandado embora. Ele foi despedido, ele foi demitido. Você viu o diácono Fábio orando, clamando, chorando. Porque ele tem esposa, ele tem uma filha, ele tem compromissos. E aquela renda deixa de entrar. E a gente está vivendo uma crise com mais de 10 milhões de desempregados. E aí ficam muitas dúvidas. Será que eu vou arrumar um emprego em tempo? Será que a minha reserva dá para suportar esse tempo de espera? Ele saiu da zona de conforto. E aí ele é colocado numa zona de desconforto. Ou seja, as certezas. Eu tenho certeza que o meu salário pinga na minha conta naquele dia. Eu tenho certeza que eu vou pagar. Eu tenho certeza que o compromisso assumido eu vou honrar. Eu tenho certeza que eu vou poder comprar comida para pôr na minha mesa. Eu tenho certeza que o plano de saúde está pago. Eu tenho certeza que a minha água, a minha luz, o meu telefone, a minha internet, eu vou pagar. Eu tenho certeza. Isso me deixa confortável. Todas as vezes que vem ruptura na tua vida, todas as vezes que tem mudança na tua vida, todas as vezes que chega um diagnóstico que fala para você, a tua saúde foi para o brejo. Agora a tua realidade é essa aqui, ó. É esse Alzheimer, é esse câncer, é essa doença incurável. Nesse momento você é retirado à força da tua zona de conforto. Gente, Abraão não é um cara da religião judaica como nós conhecemos, até porque vai começar nele. E aí Deus chega para ele e fala, sai do teu país, sai da tua parentela, sai da tua casa. Existe uma ideia poderosa nessa retirada, nesse desconforto na vida de Abraão. Tem momentos na minha vida e tem momentos na sua vida que se a gente não sair de tudo, se a gente não abrir mão de tudo, não renunciar tudo, nós não vamos conseguir servir a Deus. Parece radical? Não é que parece, é. É radical. É uma situação assim extremamente complicada. E são momentos que você tem que decidir, o que eu faço agora? Isso é o que eu chamo aqui nessa narrativa de desconforto. E aí a gente vem para a segunda parte aqui, que é a parte que eu chamo de a confiança. Então o Senhor disse a Abraão, sai do teu país, da tua parentela, da casa de teu pai. Agora vem a confiança. Para uma terra que eu te mostrarei. Gente,
a proposta é muito complicada. Se Deus falasse comigo, hoje à noite em casa, mandasse um anjo, eu ia fazer tanta pergunta para o anjo. Edmilson, sai de Campinas. Vira as costas para a tua família. Deixa a tua casa. Deixa tudo. Eu ia falar, tá, mas e aí? Aí Deus ia falar isso. E vai para a terra que eu te mostrarei. Ah, que terra? Onde? O nome? Qual a distância? Quanto tempo? Eu falo a língua dessa terra? Eu vou saber me comunicar? Porque é muito engraçado ver brasileiro nos Estados Unidos, né? Por favor. Os caras acham mesmo que estão falando inglês. É incrível. Eu tenho um amigo que ele estava numa fila lá nos Estados Unidos, fez uma bobagem, aí ele foi pedir desculpa. Ele sabia que era excuse me. Aí ele, sorry. Obrigado. Excuse me. Mas o meu amigo falou assim, desculpe-me. É boa, não é? É boa. E não é piada, é verdade. Pensa, vai para a terra que eu te mostrarei. Cara, não tem nenhuma certeza, não tem mapa, não tem CEP, não tem lugar, não tem distância, não tem nada. É por isso que ele é chamado de pai na fé. Se eu ler para você só o início do versículo 4. Assim, Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado. Amém? Ele não questionou, ele não perguntou. Ele foi, porque ele confiou, sem saber o que o aguardava. Agora, olha que legal. No capítulo 11, se você está com a sua Bíblia aberta, o versículo 31. E Terá tomou Abraão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. E eles vieram até Arã e habitaram ali. O que eu acho legal disso? Presta atenção. A família de Terá, o velho Terá, o pai de Abraão, no capítulo 11 é informado para a gente que eles estão saindo de Ur dos Caldeus e indo para onde? Canaã. Nesse momento, no versículo 31, Deus ainda não tinha falado. Deus não tinha se apresentado para Abraão. Abraão não sabia. E outra, aliás, Abraão não sabe ainda que é Canaã. É uma terra. Aí eu leio o versículo 31 e eu fico pensando, poxa, como Deus faz as coisas. Essa família já estava no caminho que tinha que estar. Aí eu começo a olhar Paulo, o cara que escreve quase metade do Novo Testamento. Poxa, mas tá bom, ele era perseguidor da igreja. Só que Paulo, ele tinha qualificações técnicas para ser o teólogo que ele foi. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos principais rabinos da sua época. Moisés, ele tinha condições técnicas, ele tinha know-how, ele tinha cacife para ser o libertador. Porque ele fica 40 anos no palácio. Toda a cultura do Egito estava sendo ensinada para ele. Depois ele fica 40 anos no deserto, ou seja, ele está aprendendo como é que vive 40 anos no deserto. Ele fica 40 anos sendo empregado do sogro. Isso é muito humilhante. Já pensou? Kaique. O Levi, cadê o Levi? Levi, imagina. Kaique, eu comprei mais um táxi. Não vejo ninguém melhor que você aqui em Campinas, na nossa Ur dos Caldeus. Quero um crente para cuidar desse táxi. É você. 40 anos, dirigindo táxi e prestando relatório para o Levi todo dia. É muito humilhante, hein? É muito humilhante. Moisés foi trabalhar por 40 anos para o seu sogro. Moisés está sendo preparado. Aí os últimos 40 anos da vida dele, ele vai ser o grande libertador. Ou seja, Moisés passa os primeiros 40 anos da vida dele achando que ele era alguém. Depois 40 anos descobrindo que ele era um Zé Ninguém.
E aí os últimos 40 anos ele descobre que Deus pega um Zé Ninguém e transforma em alguém. Amém? Então, quando eu leio que a família de Terá estava indo para Canaã, e aí Deus chama Abraão, fala, você vai para uma terra, e a terra nós sabemos, porque a gente já leu. Ele não tinha o texto bíblico para ler, ele só tinha a palavra de Deus, ele estava ouvindo, no ouvido, no olhar, no coração. Aí eu fico pensando na minha vida, e eu acho que você deveria pensar na sua vida hoje, as coisas que você está fazendo hoje, os cursos que você fez, as especializações, os sofrimentos que você está passando, as humilhações que você está passando, as coisas que você tem lutado, as coisas que você não conseguiu, as derrotas. Se você parar para olhar isso e conseguir por um instante sair fora e olhar o cenário da tua vida, começa a perguntar, Senhor, para onde o Senhor está me enviando? Porque deixa eu te dizer, Deus não perde tempo. Ele está preparando a gente. E eu vejo sempre esse padrão na ação do Espírito Santo na vida dos seus filhos. Por exemplo, enquanto você está orando, pode ser que tenha gente aqui na IAP do Parque orando assim, Senhor, eu quero ser missionário lá na Índia. E você está em secreto, você não contou nem para o teu pastor. Você está aí porque você sonha, você, sabe, missões queima no teu coração. E tem gente que fica mesmo, eu vou ficar 20 anos me preparando para a Índia. Eu quero ir lá evangelizar na janela 10:40. E esquece de olhar que na janela 1 por 1, na frente da tua casa, tem alguém indo para o inferno. Portanto, quando Deus me prepara para alguma ação e projeto e missão daqui 10 anos, nesse tempo que Ele me prepara, Ele me usa. Amém? Deus não perde tempo. Então é muito legal perceber essa família caminhando para Canaã. E ele, obedecendo, ele simplesmente obedece. Por quê? Porque ele confia. Porque ele é pai na fé. Ele é tão pai na fé que esse cara Abraão, hoje, nos dias de hoje, 2022, ele é chamado de pai pelas 3 principais religiões do mundo. Ele é chamado de pai, respeitado como pai no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Abraão, ele é profeta, ele é respeitado nessas 3 religiões. A influência dele na história é tão forte que ele é respeitado até hoje. Nessas 3 religiões. Aí a gente caminha e a gente chega na parte que eu chamo de a nação. É o versículo 2. E eu farei de ti uma grande nação. E eu te abençoarei. E farei teu nome grande. E tu serás uma bênção. Amém? Olha só. Não tinha nação. Não tinha nação no mundo. Não tinha uma nação que atendesse às expectativas de Deus para que essa nação pudesse ser chamada de nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, povo que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus começa em Abraão, na família de Abraão. É da família, é da genealogia, é da descendência de Abraão que virá o Cristo. O Cristo, ele é judeu. Enquanto ser humano, enquanto o Cristo homem, ele vem dos judeus. Então aqui ele fala, olha, eu farei de você uma grande nação. Você consegue fazer o exercício de entrar nesse texto e começar a pensar como tudo é absurdo? Aquilo que eu falava agora há pouco, se Deus aparecesse para mim, você vai para uma terra, eu ia ficar perguntando ao Senhor, mas me fala, eu não sei se eu vou ou não vou. E aí Deus ainda pega e fala, Edmilson, eu farei de você uma grande nação. Eu falo, como assim? Grande nação para mim hoje é Estados Unidos. Isso é uma grande nação, rica, próspera, poderosa, sabe, com um monte de coisa que o mundo inteiro deseja. Você começa a pensar nesse tipo de nação. E Deus chega
para Abraão, um cara que vem de Ur dos Caldeus, daquela cidade que eu falei para você, que tinha um panteão de deuses, uma cidade admirada por sua arquitetura, por suas belezas naturais, por sua cultura, pela riqueza nas artes, sabe? E aí Deus chega para esse cara, ele não é um cara que veio de Pocinhos do Rio Verde. Sabe? Aquela cidade que vocês me presentearam para ir com a minha família, passar 3 dias. Inesquecível, viu, gente? Obrigado de novo. Obrigado, Paulão, pela ideia. O pessoal queria me mandar para Valinhos. Aí o Paulo falou, não, Pocinhos. Pocinhos, gente, tem 500 habitantes. Você chegar para um cara de Pocinhos e falar, farei de ti uma grande nação, ele vai pensar em 1000. E para ele vai ser grande. Porque a referência dele é micro. Abraão não. Abraão tem que confiar muito em Deus. Porque Deus está falando, eu vou fazer de você uma grande nação. E deixa eu te falar, Abraão, você será uma bênção. Amém? Então aqui a gente tem a nação. Aí a gente chega no versículo 3. E eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Aqui a gente tem a marca de uma feliz nação. A marca de uma feliz nação é que ela confia na bênção do Senhor. O nosso tema desse mês é esse: feliz a nação. A nação que é feliz é uma nação que confia na bênção do Senhor. Nesse versículo existe um princípio que eu quero compartilhar com vocês. O princípio desse versículo é que somente abençoados é que abençoam. Abençoados é que podem abençoar. Eu vou te explicar. O nosso coração, ele é uma parte do corpo, ele é um instrumento do nosso corpo, um órgão do nosso corpo, que é assim maravilhoso. O coração, ele recebe a todo tempo, por uma válvula, sangue. Ao mesmo tempo, por outra válvula, ele distribui sangue. O coração, ele recebe sangue por uma válvula, e por outra válvula, imediatamente, ele já distribui sangue para o corpo inteiro. O coração, ele não retém sangue. Ele não faz um reservatório de sangue para um caso de emergência. Vai que dê ruim. No caso do coração, dar ruim é ele parar. Não dá tempo de ter um reservatório. O coração, ele recebe tanto sangue, que ele poderia fazer como muita gente. Eu estou recebendo tanto, que eu vou guardar. Existe um texto no Evangelho que Jesus fala para o cara que só guardava. Louco. Nessa noite pedirão a tua alma. E o que você tem guardado, para quem será? Às vezes quem vai usufruir o que você guardou nem é quem você gostaria que usufruísse. Mas o coração, ele recebe sangue. Sangue é vida. A nossa vida está no sangue. É texto do Velho Testamento. A alma de todo homem está no seu sangue. E ele recebe, ele não retém, entra por uma válvula, sai por outra. E a vida inteira o coração, ele recebe e distribui, ele recebe e distribui, ele recebe e ele dá, ele recebe e ele dá, ele recebe e ele dá, a vida inteira. Mas ele só dá porque ele recebe. Se ele não receber, ele não tem, porque ele não tem reservatório. Somente abençoados é que podem abençoar. Esse é o princípio que está aqui. E esse é o princípio que a igreja deveria levar para a vida. Esse é o princípio que a igreja, que nós, família de Deus, representantes de Deus, gente que é igreja de Deus, é o princípio que a gente deveria aplicar na nossa vida o tempo inteiro. Por quê? Porque o dar e receber
começa sempre em Deus. O dar, ele recebe a minha adoração, mas o gesto, o ato de dar, de doar, sempre começa em Deus. Primeira carta de João 4, versículo 19. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Você não teria capacidade de amar se você não tivesse recebido o impacto do amor de Deus na sua vida. E tem muita gente aí fora que nem aceitou Jesus e não tem consciência dessa verdade. Porque deixa eu te contar, o amor verdadeiro que as pessoas sentem, e não duvide, as pessoas sentem. Existem pessoas que só não conheceram a Cristo ainda, mas elas são impactadas pelo amor. E é amor verdadeiro. Mas o amor não é fabricado, não tem estoque no inferno. Satanás não... O máximo que o mundo tem é a deusa do amor sensual que detona as pessoas. E que não tem nada a ver com o amor bíblico. Mas eu conheço pessoas, você deve conhecer, aquelas que a gente fala assim, só falta aceitar Jesus. Conhece ou não conhece? É gente que é conduzida, é dominada pelo amor e não sabe que é o amor de Deus. Mas um dia essa gente vai saber dessa verdade de 1 de João 4,19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Todo ser humano nasce com a bênção do amor de Deus. O inferno não tem poder de criar vida, de dar vida para ninguém. O que o inferno tem poder de fazer e faz é abortar, é matar, é assassinar crianças. Mas o amor de Deus continua gerando crianças. Para a honra, glória e louvor do nome dEle. Amém? Então, quando eu pego esse princípio de João 4,19, é o princípio que eu tenho que aplicar em bênção. Nós conseguimos abençoar pessoas porque primeiro nós fomos abençoados. Você não consegue abençoar sem primeiro ter sido abençoado. E quem te abençoa é Deus. O que é abençoar? No hebraico, é a palavra barak. E o ato de abençoar significa, no barak, no hebraico, ajoelhar perante um rei para receber dele doações, para receber benefícios, para receber posições, para receber finanças. É o que significa no hebraico. Quando você chega no grego, no Novo Testamento, é a palavra eulogev. Essa palavra, ela significa essencialmente isso, a bondade e a prosperidade que vem de Deus. Portanto, quando a gente fala para alguém, Deus te abençoe, se a pessoa entendesse todos os significados da palavra bênção, ela deveria se ajoelhar, não perante você, mas se ajoelhar perante Deus, para receber de Deus acréscimos em sua vida. Por isso, se você não sabia, por isso que quando a gente ora e as pessoas vêm, as pessoas se ajoelham, elas não se ajoelham perante um homem, perante um pastor. Existe aqui todo um drama, um ato cênico, que é um ato simbólico de ajoelhar, não é perante um homem. A gente vai orar por imposição de mãos, que é uma ordem bíblica, escrita com texto bíblico. Imporão as mãos. Mas você, na verdade, espiritualmente, você está dobrando os joelhos perante Deus. Porque é Deus que envia a bênção na sua vida. É Deus quem te abençoa. Então, o texto aqui, ele está dizendo no versículo 3, eu abençoarei os que te abençoarem, Abraão. Mas eu também amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Há quase entre 60 e 70 anos atrás, na ONU, estava sendo votado se Israel poderia ou não voltar a ser um Estado independente, uma nação. Porque você sabe que até hoje, os árabes, todos os inimigos de Israel,
odeiam Israel, e o sonho deles é que Israel seja varrido do mapa. Israel tem ali, em média, de 6 a 10 milhões de habitantes. Em volta de Israel, você tem quase 350 a 400 milhões de árabes que têm armas, têm mísseis, têm bombas, têm poder bélico para arrasar e fazer Israel sumir do mapa. Mas há 60, 70 anos atrás, na ONU, quando estava sendo votado, ficou empatado. Quem desempatou e deu a Israel o direito de ser um Estado que é até hoje independente, foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. Eu abençoarei os que te abençoarem. A nossa nação tem essa bênção. O Brasil carrega essa bênção. O Brasil, ele foi decisivo naquele momento da história. Esses 350 milhões de árabes em volta da nação de Israel, eles têm petróleo, eles têm riqueza, eles têm os petrodólares. Israel, ali no seu pequeno território, no seu pequeno, na sua pequena faixa de terra, com 6, 10 milhões de judeus apenas, não tem petróleo. Mas Israel tem uma coisa que eles não têm: água. Esses caras aqui não têm água. E Israel no deserto tem água. Sem petróleo você vive. Sem água você morre. Porque Deus abençoa a sua nação. Presta atenção. Deus, ele levou para o deserto para ser tentado pelo diabo o próprio filho. Você acha que ele só vai levar você para pastos verdejantes? Você acha que só vai ter oásis? Você acha que não vai ter deserto na sua vida? Por isso que Davi, no Salmo, ele é milimétrico na poesia. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A gente tem deserto, a gente tem luta, mas a gente tem aqui, desde a chamada desse servo de Deus, a gente tem a bênção de Deus e a gente confia na bênção do Senhor. Deus está formando aqui uma nação, formando um povo a partir de um homem, de uma família. Confia, povo meu. Confia, confia, povo meu. É isso que ele está dizendo para a gente. Bom, quando a gente chega nesse momento, quando a gente chega aqui nesse ponto da história, eu quero compartilhar com você, para a gente concluir, uma situação. E aí deixa eu já abrir aqui, se você quiser levar sua Bíblia para o livro do profeta Isaías. Pode deixar sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Uma expedição de botânicos, andando por montanhas e vales e desertos, pesquisando novas plantas, novas flores. E eles estão andando. E essa expedição, através de binóculos possantes, eles divisam, eles visualizam uma flor rara, que eles nunca tinham visto, desconhecida. Ela estava assim numa estreita faixa, numa fresta, numa encosta muito inclinada, muito longe. A conclusão deles é, para pegar aquela flor, precisa ser alguém pequenininho, magrinho. Eu já estava fora, né, por linha de corte. Se eu estou na expedição, estou tranquilo. Fininho, levinho, magrinho, que seja baixado por uma corda. Eles olham em todo o time, tinha um garoto, uma criança, 8 anos, que estava junto. O pai era botânico. Sabe quando o filho fala, eu quero ir junto? Foi. Acho que o moleque falou, por que eu falei isso? Podia ter ficado jogando videogame.
Aí o moleque olhou, todo mundo olhou para ele, né? Todo mundo olhou para ele. E não duvide de uma criança. Vou abrir uma janela aqui porque mexeu demais comigo essa semana, a gente riu e chorou no carro. Eu estou indo com a Regina levar a Maria. A Maria é uma mulher que nos abençoa e trabalha com a gente há 20 anos em casa. E aí deu o horário dela e não dava tempo dela chegar no ponto. E tem um ponto onde, se a gente leva ela lá, passa muito ônibus. Ah, vamos levar lá, vamos. Eu e a Regina, só que correndo. Chegou um momento, gente, eu só falei assim para as duas, para os três, que o Joca, o meu neto, estava junto. O Joca está com 2 anos. Eu só falei para eles assim, eu não vi. Era uma lombada. Mas a lombada estava ali. Dos motoristas, quantos já não viram lombada? Deixa eu ver. Quantos já se machucaram, criaram galo na cabeça? Eu sei que eu falei, eu não vi. A lombada ali, todo mundo. Pá, 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 voltou. Gente, aí eu falei, desculpa, gente, a lombada não estava pintada. Sabe quando está na cor do asfalto? Eu só vi em cima. Boa, desculpa, hein? Aí, passou. Aí o Joca, está no colo da Regina aqui atrás. O Joca vira e fala assim, tudo bem, vovô? Tudo bem, vovó? Tudo bem, Maia? Ele saiu perguntando para cada um. A Regina começou a rir. Da preocupação dele, tudo bem? Tá tudo bem? Tudo bem com todo mundo aí? Tá tudo ok? 2 anos, gente. Voltando no menino da expedição. O menino da expedição olhou, todo mundo olhando para ele falou assim, espera só um pouquinho, eu vou até o acampamento. Aí o moleque sai correndo. O pessoal falando, não, pera, não. O moleque saiu em disparada, foi para o acampamento. Vai para o acampamento, passa meia hora, ele volta. E ele volta, naquele momento, naquela posição, o pai dele não estava. O pai dele estava no acampamento. E ele volta de mãos dadas com o pai dele. E aí ele olha para todo mundo e fala assim, a minha condição é a seguinte, eu desço, se o meu pai segurar a corda. Amém? Então deixa eu ler para você o texto que eu queria ler. É o versículo 3 do capítulo 26 de Isaías. Tu guardarás em perfeita paz aquele cuja mente permanece em ti, porque ele confia em ti. Amém? Essa é a resposta que você tem que responder para você. Quem está segurando a tua corda? Quem segura a tua corda? Confia, povo meu. Nós somos uma nação santa. Nós somos a nação de Deus nessa terra. Nós somos cidadãos de uma nova terra, de uma nova pátria. Eu lembro daquele hino, né? Da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que eu vou? E eu me perguntava nos meus primeiros passos na fé, quando eu era bem ainda, sabe, novato, noviço na fé. Eu falava assim, como assim saudade? Eu nunca fui lá. Mas a gente tem saudade. De tanto a gente ler. Sabe a pergunta que eu fiz no começo do Luau? Quem aqui elogiou sem ter ido? Muita gente levantou a mão porque ouviu falar de como foi o Luau. Eu tenho saudade dessa pátria porque eu leio. E esse texto para mim é vivo. Esse texto é verdade, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. Então eu tenho saudade desse lugar. E esse lugar são para aqueles que confiam no Senhor. Confia, meu povo. Não vacila. O grande Abraão, você sabe disso, ele confiou, ele foi, o versículo 4 fala isso, mas você lê a história dele, até chegar quando ele é enterrado lá na tumba, na caverna de Macpela, quando seus 2 filhos, Ismael e Israel, quando eles estão ali enterrando seu pai, muita coisa aconteceu. Abraão vacilou, Abraão mentiu, Abraão teve dúvidas na sua vida, mas ele caminhou, e hoje ele é chamado de pai na fé. Ele é pai na fé. Que eu e você também a gente consiga caminhar confiando no Senhor.
que a gente não perca esse valor, ainda que a nossa nação esteja adoecida por tanto pecado, corrupção e escândalo, que nós sejamos uma nação santa na nossa caminhada e na nossa fé.